Hoje nós vamos ter uma aula de química sobre a parte de solubilidade, coeficiente de solubilidade, aquela parte até que ponto a solução se torna insaturada, até que ponto ela passa a ser saturada, em que condições a solução química ela é supersaturada. E vamos ver aqui questões, né, do dia a dia, junto com misturas homogêneas, mistura heterogênea, lembrando também aquela parte aí de gráfico que sempre vem no vestibular, quando a gente menciona essa parte de soluções e essa parte de coeficiente de solubilidade, ok? Então, vamos para a nossa primeira questão. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus Celsius, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada é D. Então, pessoal, temos aí alguns conceitos importantes. Vamos reler a questão, falar alguns conceitos e depois resolvê-la. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, o que isso quer dizer é que se você tiver 100 gramas de água, a temperatura de 20 graus Celsius, ele dissolve até 34 gramas desse sal do exercício. Se eu botar 40 gramas, ele só vai dissolver 34 e vai cair 6 no fundo do recipiente, que é o que a gente chama corpo de fundo, tá certo? Aquela parte que fica lá no chão, tá? Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus Celsius, qual a quantidade em gramas desse sal que eu posso ter uma solução saturada? Então, nós aprendemos aqui que para cada 100 gramas de água, eu dissolvo quanto do sal? 34 gramas. Então, para 450 gramas, eu vou dissolver X. É só fazer uma regra de 3, ok? Deixei o celular hoje aqui ligado, tá? Mas vou desligar aqui, senão a gente não consegue dar essa aula, beleza? Então, fazendo a regra de 3 aí, vai ficar 100 vezes X igual a 34 vezes 450. Então, a gente faz essas continhas e vai chegar aí a resposta que vocês estão vendo, 135 gramas, 153 gramas, ok? Beleza, vestibulando? Então, o dado disso, ó, 100 gramas de água, está aqui, ó, 100 gramas de água dissolve 34 gramas do sal. Então, 100 gramas dissolve 34 gramas. Aí ele pergunta, e se eu tiver um copo, um recipiente com 450 gramas de água, vai dissolver quantas gramas do ácido? Então, do sal. Então, é só fazer a regra de 3. 100 vezes x igual a 400 vezes 34. É só fazer essas contas e vai dar 153. Lógico que eu vou apagar aqui, só para mostrar a vocês, que eu só fiz uma regra de 3 porque estava na mesma temperatura. Ó. 100 gramas de água a 20 graus Celsius e 400 gramas de água também a 20 graus Celsius. Então, como a temperatura da água estava como a água estava a mesma temperatura, eu fiz. Lá em cima diz que 100 gramas de água dissolve 34. Está aqui, ó. É o coeficiente de solubilidade. 100 gramas de água dissolve 34. Então, se eu tenho 450 gramas de água, vai dissolver X. É só fazer a regra de 3. 100 vezes X igual a 34, que vai dar 153. Ok? Questão bem simples de solubilidade, coeficiente de solubilidade. Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando, então lembre-se. Vamos supor que eu tenho aqui esse copo aqui, ó. Que eu estou sempre tomando água aqui com vocês todas as noites. Se eu colocar um pouquinho de sal de cozinha, o NaCl, o sal que a gente usa lá na comida no dia a dia, se eu botar um pouquinho de sal aqui, a água vai dissolver, você não vai ver o sal. E a mistura vai ser, a gente chama mistura homogênea, que eu tenho a água, tenho o sal, né? E não consigo ver o sal. Mas se a gente continuar colocando sal, colocando sal, a água vai dissolvendo, vai chegar um ponto em que vai começar a aparecer sal lá embaixo. Então, quando chegou o ponto máximo que ela pode dissolver, eu digo que atingiu o coeficiente de solubilidade. Se eu coloco um pouquinho mais de sal e o sal aparece lá embaixo, formando o corpo de fundo ou corpo de chão, tá? Aí eu passo a ter uma solução saturada. Então, no início que eu botei sal, um pouquinho de sal no copo d'água e o sal sumiu, eu digo que a solução é insaturada, solução insaturada. Na hora que eu vou colocando sal e começa a aparecer um salzinho aqui embaixo, então nesse ponto que atingiu o coeficiente de solubilidade,
e que começou a passar um pouquinho disso, então nós passamos a ter a solução saturada. É quando atinge o coeficiente de solubilidade ou quando ultrapassa ele, ok? E mais na frente nós vamos falar o terceiro caso, no outro exercício aqui na frente, sobre solução supersaturada, ok? Vamos aí para a nossa segunda questão. A medicina popular usa algumas plantas, geralmente na forma de infusão, chás, para a cura de diversas doenças. O boldo é preparado deixando-se suas folhas em águas frias a 20 graus Celsius. No caso da camomila, adiciona-se água fervente, 100 graus Celsius, sobre suas folhas. Com relação às substâncias terapêuticas do boldo e da camomila, e supondo que ambas dissoluções sejam endotérmicas, podemos afirmar que a 20 graus Celsius, então, se você olhar aí, ó, nós temos a medicina popular, podemos afirmar que, então, se elas são endotérmicas, significa aí, nesse caso, que elas vão, né, não vão, como é que se diz, ela vai absorver a energia da água para ocorrer a reação para formar o chá. Então, observe que, como ele colocou, a camomila necessita de 100 graus Celsius e o chá de boldo já a 20 graus Celsius já forma o chá. Então, lógico que uma temperatura menor, né, o boldo ele é mais solúvel, tá certo? A camomila, se eu colocar a 20 graus Celsius, talvez nem dissolva ou dissolva pouco. Então, o boldo não, já a 20 graus Celsius ele já dissolve bem. Então, a gente sabe que aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade, o coeficiente de solubilidade. Mas o boldo a 20 graus Celsius ele já é solúvel, enquanto a camomila só vai começar mesmo a formar o chá, ela só vai se dissolver mesmo, né? No caso aí ela vai ser o soluto a partir de 100 graus Celsius. Então eu posso dizer com isso que o boldo ele é mais solúvel, porque uma menor temperatura, 20 graus Celsius, eu já obtenho o chá do boldo. E a camomila, a gente tem que ferver a água para botar a camomila para ela dissolver. Então, o boldo ele é mais solúvel, ok? Vamos agora para mais uma questão de coeficiente de solubilidade. Acompanha aí. Ele deu aí a solubilidade do composto a 20 graus Celsius é 12 gramas para 100 gramas de água. Sabendo que uma solução foi preparada dissolvendo 20 gramas desse sal em 100 gramas de água a 60 graus Celsius e que depois, sem manter em repouso, ela foi resfriada a 20 graus Celsius, podemos afirmar que, então mais uma vez, vamos novamente ler a questão e tirar os dados aí interessantes. Deixa eu só apagar aí e vamos embora aqui. Ele deu a solubilidade do composto, tá? Que a essa temperatura 20 graus Celsius, 100 gramas de água dissolve 12 gramas dele. Então, a solubilidade do composto a 20 graus Celsius é de 12 gramas para cada 100 gramas de água. Sabendo que uma solução foi preparada dissolvendo 20 gramas do sal em 100 gramas de água a 60 graus Celsius e que depois, sem manter em repouso, ela foi resfriada a 20 graus Celsius, podemos afirmar que. Então, vamos resolver e depois a gente fala essa parte aí do repouso para você entender melhor, ok? Ó, vestibulando, ele disse que a 20 graus Celsius dissolve 12 gramas se eu tenho 100 gramas de água, a 20 graus Celsius. Aí ele botou 20 gramas, botou a 60, dissolveu, porque aumentando a temperatura dissolve mais, depois voltou para 20. Ora, quando voltar para 20, nós sabemos que a 20 só dissolve quantas gramas? 12 gramas, que foi o coeficiente que ele deu. Então, das 20 gramas, apenas 12 vão ser dissolvidas. Então, vão ficar quanto? Sobrando sem ser dissolvida, formando aquela corpo de chão, corpo de fundo lá no copo. Quando a gente coloca açúcar demais, que açúcar vai lá para baixo, 8 gramas. Então, se o coeficiente só dissolvia 20 e eu coloquei, se o coeficiente só dissolvia 12 e eu coloquei 20, então vai dissolver 20, das 20 dissolve 12 e vai ficar 8 no corpo de chão. Então, quando eu botar aqui um copo,
que eu colocar 100 gramas de água, se eu colocar 20 gramas, 12 vai ser dissolvida e aqui no chão vai ficar 8 gramas, que é o corpo do chão, ok? Então vamos voltar à questão, mais uma vez, para vocês não perderem essa questão aí de coeficiente de solubilidade da parte de físico-química. Ele deu a solubilidade do composto, que é de 12 gramas por 100 gramas de água. Então, se eu tiver 100 gramas de água aqui num copo, se eu tiver 100 gramas de água, eu vou dissolver 12 gramas, tá aqui. Aí ele pegou e colocou 20 gramas. Se colocou 20 gramas, dessas 20 gramas, vai dissolver 12 e vai sobrar quanto aqui no fundo? 8 gramas. Ou seja, 20 menos 12. Ok? Então, foi isso que nós fizemos na questão. Questão bem fácil. Era só agora a gente vai aproveitar para tirar mais informações sobre ela.